Desde o grupo que começou esfaqueando 48 dos bandidos mais poderosos de sua cidade até a morte, de uma só vez, até os criminosos que comandam a capital mundial do assassinato, passando pelos brutais cartéis mexicanos. Aqui estão 4 das gangues mais violentas que operam no mundo hoje. Você está no canal O Infiltrado e aqui a gente fala de tudo que for realmente interessante. Se você, assim como eu, é um curioso inveterado, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like, afinal de contas, não custa nada para você, mas é muito importante para mim. Os Mungiki. Eles sacrificam humanos, lançam feitiços e cobram para que as pessoas usem banheiros públicos. A maioria das organizações criminosas e gangues se especializa em um número limitado de atividades. As favoritas incluem tráfico de drogas, prostituição e extorsão. Os Mungiki, no entanto, estão envolvidos até o pescoço em tudo isso, além de falsificação, táxis sem licença e banheiros públicos. Sim, eles colocam guardas em banheiros públicos e cobram pelo privilégio de usá-los. Eles também se interessam em lançar feitiços e sacrifícios humanos. É um mistério como os Mungiki começaram. A verdade é que ninguém estava realmente de olho nas favelas do Quênia no final dos anos 80. Então as histórias sobre o início da gangue são difíceis de encontrar. Sabe-se que no início dos anos 90, os Mungiki entraram no mercado de táxi freelancer em Nairobi, capital do Quênia, matando várias pessoas até conseguirem dominar o esquema. Logo depois, entraram no lucrativo negócio de eliminação de resíduos, construção e extorsão. Estima-se que o grupo atualmente tenha de 100 a 1 milhão de membros. Com o tempo, o grupo entrou em um território realmente estranho. A gangue criminosa se tornou parte partido político e parte culto misterioso. Os Mungiki têm a reputação de espremer o pouco dinheiro que podem de milhões de quenianos comuns. Eles também lutam contra os Maasai e vários grupos pró-governo. Em 2007, as autoridades quenianas acusaram membros do grupo de decapitar e mutilar um menino de 2 anos, como parte de um ritual de magia negra. As autoridades quenianas, em sua guerra contra as gangues Mungiki, mataram cerca de 12 mil pessoas acusadas de fazer parte do grupo em repressões episódicas ao longo dos anos. Os Lozetas. A deficiência de muitas gangues criminosas está em conseguir equipamento e treinamento. Lozetas, no entanto, resolveram esse problema recrutando ex-comandos das forças especiais de esquadrões de elite do exército mexicano. Lozetas começou como o braço armado do já violento cartel do Golfo Mexicano, quando os membros do cartel contratavam assassinos treinados pelo governo como guarda-costas. A princípio, contratar comandos de elite era uma forma de ganhar prestígio no mundo violento do contrabando de cocaína mexicano, mas com o tempo, o papel dos guarda-costas tornou-se mais amplo. Os veteranos das forças especiais tendem a ser duros, inteligentes e orgulhosos de suas habilidades, e com o passar do tempo foi inevitável que os Lozetas desse uma olhada em todo o dinheiro que seus chefes estavam ganhando com o tráfico de drogas e decidisse entrar nele. É daí que vem grande parte do conflito no México hoje, enquanto os Lozetas conquistam território para si mesmos no mundo lotado do narcotráfico latino-americano. O que separa os Lozetas do resto do bando é o nível absurdo de brutalidade que eles trazem para o trabalho, onde os contrabandistas de cocaína quase sempre estiveram dispostos a matar informantes da polícia. Os Lozetas, por exemplo,
matam o informante, sua família e 6 ou 7 espectadores que por acaso estavam por perto. Já está ruim o suficiente para os fuzileiros navais mexicanos usarem máscaras para esconder suas identidades, para que os esquadrões de ataque Zeta não se vinguem de suas esposas e filhos. Máfia chechênia. Nos anais do crime organizado, poucos grupos se destacam de forma tão violenta e louca quanto a máfia chechena. Desde o início, o Sindicato do Crime Organizado Checheno tem a reputação de ser o grupo mais descontrolado de Moscou. Muitos dos grupos que os americanos identificam como máfia russa são, na verdade, chechenos e se distinguem pela violência exagerada e bizarra que trazem para as atividades criminosas rotineiras. Há uma grande história sobre como os chechenos assumiram o controle do metrô de Moscou nos anos 90. Aparentemente, os tradicionais chefes da máfia russa ficaram alarmados com o sucesso dos recém-chegados em penetrar em suas operações. Então, 24 dos chefes antiquados convocaram uma reunião com 12 dos novos chefes chechenos. Todos teriam permissão para trazer um guarda-costas para a reunião, que seria um jantar amigável, mas nenhuma arma era permitida na sala. A reunião começou devagar, mas quando os bifes foram trazidos para a mesa, os chechenos pegaram suas facas e enlouqueceram com os russos. Quando acabou, 48 russos estavam mortos e 24 chechenos, muito satisfeitos, escaparam caminhando lentamente. Mara Salvatrucha, ou MS-13, surgiu do desastre que foi El Salvador no início dos anos 80. A versão resumida do que aconteceu é que a oligarquia local reprimiu os fazendeiros e camponeses rurais com esquadrões da morte treinados e apoiados pela CIA para que o comunismo não prevalecesse em El Salvador. O massacre custou cerca de 50 mil vidas e criou uma crise de refugiados na região. Milhares de salvadorenhos deslocados seguiram para o sul da Califórnia e descobriram que os empregos braçais eram ocupados principalmente por mexicanos e outros imigrantes. A organização que viria a ser conhecida como MS-13 foi a solução que esses refugiados encontraram para penetrar no que era então a crescente indústria do contrabando de cocaína nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, o MS-13 tornou-se conhecido por sua brutalidade excepcional no mundo do contrabando de drogas transfronteiriço. É preciso um esforço especial para se destacar como excepcionalmente brutal, mas o MS-13 conseguiu isso com espancamentos e assassinatos rotineiros de jogadores chaves no comércio da cocaína, morte instantânea de informantes dentro e fora da prisão e espancamentos violentos para qualquer um que estivesse em seu caminho. A Irmandade Ariana. O movimento dos direitos civis dos anos 50 e 60 trouxe mudanças radicais para os Estados Unidos, incluindo algumas nas prisões. A desagregação também se estendeu atrás das grades, e à medida que presidiários de todas as raças começaram a se misturar nos pátios e nos chuveiros, a violência passou a ser maior do que os guardas da prisão podiam controlar. Os presos começaram a formar gangues racialmente exclusivas, que ainda ocupam todos os blocos prisionais das penitenciárias americanas até hoje. A Irmandade Ariana foi explicitamente racista desde o início e inoculou a ideologia da supremacia branca em todos os novos recrutas. Por volta de 1985, a Irmandade Ariana assumiu a sua organização atual. Resumidamente, a gangue é dividida em duas alas amplamente independentes.
uma centrada nas prisões da Califórnia e a outra no sistema federal. Ambas as facções têm uma estrutura interna idêntica, paramilitares com presidentes, vice-presidentes, majores, capitães e tenentes. Essa nova estrutura tornou uma gangue já perigosa ainda mais perigosa. Desde os seus primeiros dias, a Irmandade Ariana distinguiu-se pela extrema brutalidade dos seus ataques e pela total falta de tolerância com a deslealdade, o desrespeito ou potenciais ameaças externas. Na prisão, existe uma etiqueta elaborada para manter as tensões pessoais o mais baixo possível. Esbarrar em um outro preso na fila da comida, por exemplo, pode ser o início de uma grande matança. Sempre que isso acontece, a única maneira de acalmar as coisas é olhar imediatamente o outro preso nos olhos e pedir desculpas sinceras para que ele saiba que realmente foi um acidente. Caso contrário, surgem problemas. Com a Irmandade Ariana, esse problema vem na forma de um cobertor jogado sobre a cabeça e centenas de facadas nos rins. Eles ganharam a reputação de enfrentar o menor insulto com um assassinato, às vezes cometido no pátio, como um aviso para os outros presos. E aí, gente boa? Esse foi o vídeo de hoje sobre as gangues mais brutais do mundo. Se você, assim como eu, é um curioso inveterado, não deixe de se inscrever no canal. Um grande abraço e obrigado pelo seu tempo.